celebração. Chegamos à nossa aula de número 16, tipos de celebração. Essa aula está dividida com a aula 17 também, que será a nossa próxima, tá? Mas essa aula em especial, ela é a mais esperada do curso, porque é a mais utilizada no tipo de celebração de casamento. Então vamos ver aqui, já passando o nosso slide, olha aqui, é a chamada duas cerimônias em uma. Você tem que entender essa aula. Essa aula é a aula mais especial do curso. É a aula que você, é o tipo de casamento que você vai fazer na sua prestação de serviço. A sua rotina, é o que mais você vai fazer, é a base de tudo isso aqui que nós estamos vendo. É a chamada duas cerimônias em uma. Nessa aula 16, como eu falei, eu vou falar só sobre só sobre esse tipo de casamento. Na 17 a gente vai ver outras coisas extras, mas essa daqui em especial, duas cerimônias em uma. O que é a cerimônia chamada duas cerimônias em uma? Vamos ver aqui? Trata-se da primeira cerimônia, o casamento civil, como juiz de paz eclesiástico, e depois no nosso próximo tópico tem aqui o casamento religioso como autoridade religiosa. Então veja, duas cerimônias em uma são dois tipos de cerimônias que você vai fazer em uma cerimônia. Por isso que nas aulas passadas eu falei, deixa eu abrir aqui a tela, eu falei que você teve uma aula que eu até dei uma dica, eu falei, olha, quando você combinar o horário com os noivos, o horário da celebração, da celebração, chegue antes. Por quê? Porque você precisa se preparar e preparar também o local que será ministrado a cerimônia, tá? Ou os locais. Por que os locais? Porque você vai celebrar duas cerimônias, a civil e a religiosa. E você pode fazer isso sendo a civil primeira e depois a religiosa, ou a religiosa primeira e depois finalizando com a civil. Isso fica ao seu critério, tá? Alguns preferem fazer a civil primeira e depois a religiosa. Outros acham que é melhor fazer a religiosa primeiro e depois a civil. O fato é que existem duas cerimônias e que você está investido de duas funções ali naquele momento. A de juiz de paz eclesiástico e a de autoridade religiosa. Está sobre você essa investidura, essa autoridade, né? Essa autoridade dupla está sobre você. Então, nesse sentido, deixa eu voltar para cá, nas duas cerimônias em uma, vamos falar primeiro do casamento civil como juiz de paz eclesiástico. Então, você já chegou no local onde será celebrado o matrimônio e já preparou os dois ambientes. A dica que eu dou é: prepare o ambiente para o casamento civil, tá? Esse ambiente geralmente se usa uma mesa, tá? E em cima dessa mesa se coloca a ata do casamento. Você coloca a ata do casamento em cima dessa mesa e você vai fazer a leitura da ata do casamento. Então, lá na ata do casamento, a ata do casamento já foi falado em aulas passadas, que é o documento que você leva de volta para o cartório, reconhecido firma só da sua assinatura, para requerer o efeito civil e, consequentemente, a certidão de casamento, né? Então, essa ata, ela já diz tudo o que está acontecendo ali
quem são os que estão se casando, as testemunhas, já diz tudo. Então você vai fazer a leitura. Estão perante mim juiz de paz eclesiástico, senhor fulano, fulano de tal, fulana, fulana de tal, que passou a se chamar tal, tal, casado em comunhão de bens, ou parcial, ou isso, aquilo, tal, tal, e declara eles casados perante a lei. E aí você, então, como juiz de paz eclesiástico, mencionando esse título honorífico que está sobre você, que está sobre a sua autoridade, mencione ele. Estão perante mim juiz de paz eclesiástico. É aqui que faz toda a diferença na cerimônia 2 em 1, tá? Onde quem está assistindo aquela cerimônia está vendo que ali há uma autoridade dupla ali, e há uma cerimônia diferenciada, onde é feito um casamento civil e um casamento religioso separados. E ali fez a leitura da ata, chame ali os noivos para assinarem, as testemunhas. Teve um casamento que eu fiz que foi tanta testemunha, porque não tem regra para testemunhas também. De padrão se usa 2 testemunhas de cada lado, né? Mas tem alguns que preferem colocar uma fila. Teve um casamento que eu fiz que foram mais de 15 testemunhas. E aí eu fui chamando, e é o que você vai fazer. Vamos chamar aqui também a testemunha tal, 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 tal. Aí ele vem, assina. Depois ela vem, assina. Depois a testemunha tal, tal, vai assinando. Por último, você assina ali a ata do casamento e finaliza a parte civil. Olha aqui, essa celebração é realizada em um local separado, já estou fazendo a leitura aqui, em um local separado ou no mesmo lugar. Eu estou sempre falando do local separado porque ganha um diferencial. Aí a pessoa enxerga que está sendo feita uma cerimônia civil e uma outra religiosa. Então são 2 cerimônias diferentes. Isso enriquece o casamento. A pessoa que ela contratou seu serviço, que ela vê o corpo dessa cerimônia, como que ela é bem feita, como que ela é diferente, ela vai se sentir muito satisfeita, além de dar um brilho ali para o casamento, né, para a cerimônia. Então pode ser no mesmo lugar também, mas a orientação é no localzinho separado. Lugar não é outro salão, lugar é um ambientezinho separado. Por exemplo, uma mesa ali separada do local onde vai ser feita a cerimônia religiosa. O celebrante deve realizar a leitura da ata do casamento, como já foi falado, né? Chamar à frente todos os envolvidos para as assinaturas e declará-los casados na forma da lei. Então esse é o casamento civil que o juiz de paz eclesiástico ele celebra, tá? É dessa forma, local separado ou no mesmo lugar, com o envolvimento da ata do casamento e leitura dela, e para fechar as assinaturas. Feito isso, faz o fechamento, dá por se encerrado e depois tome a sua posição para a cerimônia religiosa. Cerimônia religiosa esta que nós vamos ver aqui agora. Casamento religioso como autoridade religiosa. Agora já nesse local separado, para o ato religioso, você se posiciona ali, os noivos também vão se posicionar, e por isso que alguns preferem fazer o civil, aliás, fazer primeiro o religioso e depois encerrar com o civil, porque não sei se você percebe, olha só o que acontece. Se você faz o civil primeiro, depois os noivos vão se deslocar para o ato religioso e vai perder aquela entrada, por exemplo. Apesar que ela pode ser feita no civil também, né? Mas, digamos que mais tradicional, né? A entrada é no religioso, mas pode ser feita no civil, tá, gente? Pode ser feita no civil, não se engane com isso.
mas alguns acham melhor isso. Então ali, voltando para cá, neste momento, essa parte é quando o juiz de paz eclesiástico assume a autoridade religiosa, né? Então ele vai estar lá já nesse outro local, os noivos vão se dirigir para esse outro local, que será feita a cerimônia religiosa, e aqui que entra esse debate. Será que é melhor fazer a religiosa primeiro e terminar com a civil? Ou a civil primeiro e terminar com a religiosa, né? Você vê que a civil sendo feita primeiro e a religiosa, os noivos já vão se deslocar de um localzinho para o outro. E não vai ter aquela entrada da religiosa. Ou pode ter entrada também na civil, mas fica aí uma discussão. Essa parte, então, é celebrado o matrimônio na presença de Deus. Então aqui a gente já está se falando da sua investidura como autoridade religiosa. Então é o momento da palavra. Lembrando que uma palavra não é o sermão da montanha, né? Não é um estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse. É um momento de reflexão do amor, da união, da importância que Deus dá para o matrimônio. É um momento de reflexão, descontração, é um momento da palavra, de estarmos na presença de Deus, da autoridade religiosa agora levá-los à presença de Deus para fazerem os seus votos diante do Altíssimo, né? Então, é celebrado o matrimônio na presença de Deus com a ministração da palavra. Então aí você pode ver que a gente já tem uma cerimônia civil e agora vamos ter a religiosa. Quanto tempo vai durar tudo isso daqui? Você tem que separar, tá? Separe já no seu... É como você fazer um culto, né? Um pastor está acostumado a fazer um culto, ele já sabe, olha, vai ser tantos minutos da palavra, tantos minutos da oração, tantos minutos vou falar, dar uns recadinhos da igreja e vou conseguir encerrar no horário que a igreja determina, né? A mesma coisa é a cerimônia. Você vai ter quantos minutos ali para o civil? Lógico que pode ser para mais, para menos, mas você tem que ter uma ideia, tem que separar, tá? E depois ainda vai ter a cerimônia religiosa, ou a religiosa primeiro e depois a civil, tanto faz, mas a questão aqui é o tempo que você vai gastar com isso, né? Então tem esse momento agora, que é o momento da palavra. E depois aqui temos nosso tópico, não existe um tempo exato para o término, como já foi falado várias vezes, mas a cerimônia deve durar no mínimo 45 minutos. Alguns falam de 30 minutos, eu acho pouco. Por isso que eu coloquei aqui 45 minutos, né? Menos de 30 minutos, nem pensar, porque não dá certo, fica muito vaga a cerimônia, fica feio. Casamento é um pouquinho mais demorado, 45 minutos é o mínimo, e o máximo, 1 hora, mais ou menos. Qual é o tempo que você vai dar para o casamento civil? Qual é o tempo que você vai dar para o religioso? Então administre isso, de 45 minutos, no máximo 1 hora. No máximo 1 hora, tá? Então, feito isso, você celebra ali o religioso. Mas nós estamos vendo isso por quê? Porque esse é o tipo de casamento chamado 2 cerimônias em uma, que é utilizado pelo juiz de paz eclesiástico. É o diferencial do curso, é o diferencial do seu serviço. E a cerimônia, então, fica aquela maravilha. Pode assistir uma cerimônia feita dessa forma, como eu estou te falando, você vai ver o quanto ela fica bonita. Muito linda, muito linda. Isso daqui é o que depois até os próprios convidados vão querer te contratar, porque fica muito bacana. Essa daqui, então, foi a chamada 2 cerimônias em uma. Vamos para a nossa próxima aula,
com mais tipos de casamentos.